Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje, sempre uma visão diferente no seu dia a dia, trazendo aqui personalidades importantes, relevantes, falando de assuntos de interesse geral. Meus amigos, os velhos acreditam em tudo. As pessoas de meia idade suspeitam de tudo. Já os jovens sabem tudo. Ou se imagina. Você hoje vai acompanhar uma entrevista sobre geriatria. Ah, não interessa porque você ainda não está nessa fase? Calma, você vai chegar lá. Vou conversar com a doutora Jane Emídio Dias, geriatra, extremamente simpática, jovem, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, querida. Obrigada. Olha, a maior prova de que você pode ser geriatra sendo jovem está aqui. Mulher muito jovem, já conversei um pouquinho com ela aqui, falei um pouquinho sobre geriatria. Aliás, sabe, querida, primeiro, tenho uma alegria muito grande de te entrevistar, viu? Obrigada, eu que agradeço. Você é muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Mas a produção me falou, olha, esse mês vai ter uma entrevista que você vai adorar muito, vai dizer diretamente a você. Falei, vamos trazer então aqui um comandante de aeronave, que eu adoro aviação e tal. Nós dois. Não, geriatria o assunto, tá vendo? É um presente. Graças a Deus, já estou aí nessa fase, né, doutora? Querida, deixa eu falar só um pouquinho de você aqui antes da gente começar a entrevista. Médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. É de lá? Sim, sou Pernambuco. Recife. Do Recife. Recife. Concursada pela Prefeitura Municipal de Campinas, em 90, estágio no Departamento de Geriatria da Santa Casa de São Paulo, coordenadora da área de especialidades de 94 a 97, curso de especialização em saúde pública pela Unicamp, curso de especialização em pessoas idosas na Cidade do México, fez em 2012, curso de especialização em cidades amigas do idoso em Cartagena, na Colômbia. De Colômbia. Oh, que legal. Onde é mais bonito, o México ou a Colômbia? Do que eu conheci do México e Colômbia, eu preferia a Colômbia. Colômbia. Muito bonito. Então vamos lá. Cartagena merece ser visitada. Vamos entrar então aqui no nosso assunto. Dia 1º foi o Dia Mundial do Idoso, né? Exato. A lei diz que a partir dos 60 anos é idoso. Sim. Eu não me sinto idoso. É que nos países do primeiro mundo, dito primeiro mundo, né? A partir dos 65 anos. Nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento como o Brasil, e em desenvolvimento, é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque nesses países o envelhecimento é mais precoce. Embora, né, você esteja muito bem, né? Já tem um pouquinho mais de 60, como eu também, as pessoas com 60 anos no nosso país, elas têm um processo de envelhecimento mais acelerado. Muito dadas legal. as condições de qualidade de vida, né? Entendi. Por isso. Muito bem. Bom, então, se eu me mudar para um país mais desenvolvido, eu não tenho nenhuma regalia até fazer 65. Na verdade, a partir de 65, algumas, né? Porque as filas de idosos na Europa, isso não existe, porque lá só tem idosos. Então, todo mundo entra na mesma fila, no banco é a mesma coisa, não tem... Tem alguns direitos, mas não são todos que nós temos aqui. Nós temos até mais que eles. Bom, querida, no Brasil, nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo uma quantidade muito grande porque está se preservando mais a vida. Mas está vindo junto com o envelhecimento a qualidade de vida? É um paradoxo, né? A partir do momento que a tecnologia, a medicina melhorou muito, não é? O acesso aos serviços médicos, embora com dificuldade, muito deficitário no nosso país, mas houve um aumento da expectativa de vida no Brasil nos últimos anos, né? E com isso, as pessoas estão envelhecendo mais, mas não necessariamente numa boa qualidade de vida. O que não é legal, né? Não. Porque que adianta você viver muito e você não ter qualidade de vida, né? Exatamente. Então, mas você acha que o nosso governo está preocupado com isso? Ele está procurando fazer alguma coisa? Porque a cada momento que passa a gente vê que a tecnologia vem mostrando muitas descobertas, coisas que vão tratando melhor as doenças. Há essa preocupação? Talvez estejamos a caminho aí
um bom momento na velhice? Nos últimos 15 anos, nós tivemos alguns programas, né, tanto do Ministério da Saúde como dos municípios, principalmente no nosso município de Campinas, houve uma mudança na abordagem ao idoso. Porém, ainda temos muito o que fazer. Deixa-se muito a desejar. Na saúde pública como um todo. Né? Não só na velhice, mas na infância e na juventude. Nossos serviços, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente são perfeitos. As nossas leis são muito boas. Sim. Tá? Só precisam ser cumpridas. Porém, infelizmente, não há um cumprimento adequado dos nossos governantes. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda. Bom, mas, querido, independente da lei de 60, 65, a partir de que idade as pessoas já podem e devem procurar pelo geriatra? Essa é uma pergunta que eu faço uma brincadeira. Vamos lá. Sempre me perguntam isso e eu sempre respondo a mesma coisa. Se você pudesse, ao nascer, ter pedido à sua mãe para levar ao pediatra e ao geriatra, deveria ter feito. Olha, então... Nosso processo de envelhecimento, a partir do momento que nós nascemos, né? Porém, o envelhecimento como um todo, o processo de envelhecimento celular, de fato, começa a partir dos 35 anos. Dos 35 Dos 35 anos. Vou chegar em casa e vou falar para meus 2 filhos, vocês são velhos. Quanto mais nós nos preocupamos na juventude, com a prevenção das doenças, melhor seguramente chegaremos lá. Não tendo problemas, né, externos, como nós falamos, agentes externos que possam nos causar malefícios, né? Bom, mas vamos lá, deixa eu entender. A consulta ao geriatra não significa que o idoso não tenha que seguir com aqueles médicos especialistas em coração, próstata, não tem nada a ver. A geriatria é um complemento, não? Eu digo que a geriatria é como se fosse um maestro de uma orquestra. Tá. Então é nós principal. temos uma visão global, né, da saúde da pessoa como um todo, né? E, obviamente, a figura do especialista jamais pode ser descartada. Pelo contrário. O geriatra, ele pode a qualquer momento e deve a qualquer momento encaminhar o paciente ao especialista que for necessário. Tanto ao neuro, ao otorrino, a qualquer um especialista, ao cardio, né? Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, deixou-se de ter o clínico, o médico de família, né? Que era aquela pessoa que tinha essa visão, que hoje o geriatra tem do idoso, e para se segmentar o corpo humano. Então, as especialidades afloraram com toda a força. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça e procura um neurologista. Perfeito. Não é? Quando tem uma dor de cabeça, é um sintoma que pode ser de várias doenças. Agora, doutora Jane, a geriatria é uma especialização da medicina. E dentro da geriatria, há subespecializações? Geriatra especializado em pele, geriatra especializado em... Existe isso? Não. Infelizmente, tem alguns colegas que estão se especializando em algumas patologias dentro das patologias pertinentes, mais prevalentes. Mas você diz infelizmente por quê? Porque a geriatria, como ele é um todo, ela não pode ser dicotomizada como já o corpo humano já está pelas especialidades, né? Então, assim, a geriatria é uma especialidade, né, já reconhecida desde 1935 na Inglaterra. Começou na Inglaterra. Né? Aqui no Brasil, a nossa sociedade tem mais de 50 anos, porém, só nos últimos 20, 30 anos é que ela vem despontando como uma especialidade. Mas para você, desculpa, por quê? Por quê? Porque o país começou a envelhecer. Nós deixamos de ser um país de jovens para ser um país de quase velhos e seremos a 6ª população mundial mais velha nos próximos 4 anos. Mas você estudou medicina, fez residência, especialização, tudo isso você fez, Sim. Né? Normal. A residência em clínica médica, né? E depois a especialização na geriatria. Perfeito. Né? A geriatria hoje é uma especialidade, como qualquer outra especialidade. Você detecta... Inclusive, dentro das residências médicas agora, já tem a residência em geriatria, que nós não tínhamos antes, né? Justamente porque estamos envelhecendo, né? Exatamente. Doutora, de repente, se você detectou um problema na pele do paciente, você encaminha para o dermo. Dependendo do problema, eu posso resolver. Mas se a coisa até for porque mais não tem séria, especialista para todo mundo. Perfeito. Né? Nós não temos acesso a todos. Tanto que hoje, muitas sociedades brasileiras de especialidades fazem cursos para os geriatras, para os clínicos, para poder abordar determinadas patologias que nem todos têm acesso. Não há condição.
para tratamento de todas as pessoas pela quantidade de especialistas. Doutora Jane Emílio Dias, claro que a medicina, eu sempre digo que não é uma ciência exata, mas a partir do momento em que a pessoa vai ao geriatra, a partir de 60 anos, digamos assim, quais são as doenças mais recorrentes? Aqui no Brasil, principalmente a hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, osteoporose. Hipotiroidismo nas mulheres. Então, existem várias teorias para o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é uma deficiência, né, uma disfunção da glândula tireoide. Né? Ela deixa de produzir o hormônio T4, né, que é responsável por uma série de outras ações dentro do nosso organismo, quando ela é uma disfunção de uma glândula pequena, mas sumamente importante no nosso organismo, e que gera outros problemas, né, como aumento de colesterol, dislipidemia, que é o nome da doença do aumento do colesterol, né? As doenças osteoarticulares, né, musculoesqueléticas, já a partir dos 60 anos são as mais prevalentes, as osteoartrites, né, em geral, era a osteoartrose, agora a osteoartrite é uma definição mais ampla, né, todo o processo de artrose é uma artrite, né? Então, e essas são as doenças mais prevalentes, né? E as neoplasias, né? Das doenças... Neoplasias é o quê? São os cânceres, né? No homem, ainda mais prevalente é o tumor da próstata, depois de 60 anos, né? E como no geral no homem, o câncer de pulmão é o segundo. E o câncer de intestino, né? Que depois também dos 60 anos é muito prevalente, sendo hoje a terceira causa de morte em idosos, em homens e mulheres, o câncer de intestino vem se mostrando como muito letal, quando ele é 100% curável, desde que detectado precocemente. Muito bem. E todos esses problemas são, teoricamente, detectados pelo geriatra, se houver uma assiduidade de consultas, uma periodicidade... Hoje nós falamos muito na medicina preventiva, né? A prevenção de doenças, né? O nosso povo, o brasileiro, na verdade, o nosso sistema é médico-cêntrico. Ele só procura o tratamento e médico curativo, né? Você vai no médico quando você tem algum sintoma, para tratar e curar. Você não vai ao médico quando você está sem sintomas. Eu não tenho nada e quem procura acha. Né? Então, quem procura acha, se achar precocemente, que ótimo, né? É muito bom. Né? Então, assim, estamos mudando esse conceito, né, de procurar um médico só quando temos sintomas. Né? A mulher já faz isso mais precocemente, já cuida-se melhor, porque ela tem o ginecologista, ela faz as consultas, né, periodicamente, e os homens menos. Os homens são levados pelas mulheres, mas nunca é muito forte, mas na maioria das vezes eles vão quando eles já têm algum sintoma. E muitas vezes não vão, a não ser que a mulher o obrigue aí. E talvez nós estejamos vivendo um pouco mais, porque a partir de uns tempos esta parte a gente está se precavendo mais, né? Certo. Além da prevenção das doenças, né, com a visita regular ao seu médico, tem a questão dos medicamentos também. Além do medicamento, a detecção precoce através dos exames, que nós hoje temos exames assim que já detectam problemas muito antes deles darem sintomas. Né? Então, tudo isso ajudou a aumentar muito nossa expectativa de vida. Né? A tecnologia na medicina, medicamentos que hoje nós temos medicamentos para a hipertensão, que nós nem sonhávamos ter há 30 anos atrás, né? Tínhamos uma gama muito pequena, hoje nós temos uma gama muito maior de medicamentos que tratam ainda com a doença muito prevalente. Infelizmente, como você falou antes, a nossa qualidade de vida não está acompanhando a evolução da medicina. Doutora, o sangue é o grande delator do corpo, ele deleta tudo que nós temos. É possível detectar qualquer tipo de problema por meio do sangue, não? Hoje, a grande maioria das doenças podem ser através de exames de sangue. Nós temos exames de sangue com marcadores, com... quando falo em marcadores, é um assunto muito polêmico, né? Hoje é muito polêmico, a gente não é nem bom não entrar no assunto agora, mas através do sangue e da urina. A urina também? A urina também, né? Nós temos muitas patologias detectadas através do exame de urina. Urina e sangue, a grande maioria. E os exames de imagem, né? Nós podemos, hoje, a maioria algumas doenças são detectadas através de imagem, quando no sangue não apareceu nada. A ressonância, o advento da ressonância magnética, né, da tomografia, né, os exames de imagem, ultrassonografia, muitas vezes com uma doença muito assim, cardiovascular, que é o aneurisma, por exemplo, aneurisma de aorta, que é mais prevalente nos homens do que nas mulheres, através de ultrassom de abdômen anual, uma rotina.
né? Alguns tumores, pelos exames de imagem. Normalmente, nem emagrecimento, nenhum sintoma a pessoa tem. Tá. E muitas vezes numa prevenção, numa rotina, numa colonoscopia, por exemplo, né, de rotina a partir dos 50 anos, 55 anos, você detecta uma neoplasia, um câncer de intestino, quando ele ainda não deu sintoma nenhum, nem no sangue, nada, não sangrou, nada, apenas está ali e foi detectado através de um exame de imagem. Doutora, por que eu, no auge dos meus 63 anos, eu me lembro, olha, eu sou narrador de futebol há 48 anos, eu transmiti 3 Copas do Mundo e me lembro, eu sei a sequência de todos os jogos da seleção do Brasil de 1970, quando eu tinha os meus 15 anos. Se duvidar, sei quem fez todos os gols do Brasil e tal, os jogos, tudo. Já as Copas de 94, de 2006, 2014, que eu estive transmitindo, que eu vivi em loco, eu não sei a sequência dos Jogos do Brasil. Por que eu me lembro de coisas lá de trás e não me lembro de coisas daqui do presente? É o que nós chamamos de memória remota. Né? Aos 15 anos, você tinha uma quantidade de informações que ficaram bem retidas, até porque você não tinha a quantidade de informações que você tem hoje. Eu tinha espaço no meu HD aqui, tinha um assim. chip ainda com bastante espaço, né? Mas, a partir do momento que nós envelhecemos, nós temos uma área do cérebro, né, que é a memória de fixação, nos hipocampos, né? Essa área, ela continua ativa, né, durante toda a nossa vida, né? Mas, com a quantidade de informações, às vezes nós temos a memória que nós chamamos de seletiva. Muita coisa que te marcou, você grava mais, e aquelas que marcaram menos ou foram menos importantes na sua sequência de vida, ela deixa de ser armazenada. Mas, se você foi estimulado a assistir, por exemplo, a Copa de 94... Eu vou me lembrar. Você vai lembrar de outros momentos daquela mesma Copa, sim, se algumas imagens forem ter mostradas daquele evento que você quase não lembra de nada. Verdade, verdade. Não é? Se você assistir um jogo, você vai lembrar que naquele jogo e depois teve aquele... Isso não tem nada a ver com aquele amigo de algumas pessoas, aquele alemão chamado Alzheimer. Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela, na verdade, ela é bem diferente, né? Ela causa uma lesão no cérebro, por sinal, é uma atrofia dos hipocampos, importante hoje na ressonância, é um dos sinais de Alzheimer, mas a doença de Alzheimer é uma degeneração, né, das células, dos neurônios cerebrais, né, por produção de uma proteína e de uma enzima chamada acetilcolinesterase. Então, ela é uma degeneração progressiva, hoje progressiva ainda. Nós temos alguns medicamentos que retardam a progressão da doença, mas ainda inexorável, ela ainda é progressiva. Mas não tem nada a ver ainda com você. Então tá bom. A gente fala já mais sobre esse assunto aqui, doutora Jane Emílio Dias, que é melhor mesmo essa melhor idade que a gente fala sempre, ela é a melhor idade mesmo, querida? Eu discordo um pouco, porque eu acho que a melhor idade é aquela que você se sente muito bem. Né? Então, a melhor idade é um termo que eu particularmente não uso. É um termo muito disseminado no meio médico e em programas para a velhice. Eu digo que você é criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, jovem e idoso, né? Por que melhor idade? A melhor idade, se você está com artrite que você não consegue andar, é a melhor idade para você? Pois é. Então, alguns pacientes, eles questionam comigo isso, e eu acho que eles têm razão. A melhor idade é aquela que você se sente bem consigo mesmo, com seus semelhantes, né? Com a sua espiritualidade, com a sua vida econômica. Então, essa é a melhor idade. A melhor idade é aquele momento que você está pleno. Então, para mim, hoje, por exemplo, se me me perguntarem, você era mais feliz aos 20 anos ou é mais feliz agora? Eu seguramente, sem sombra de dúvida, digo que estou muito feliz agora. Eu também. Eu estou muito mais feliz agora do que eu era aos 20 anos de idade. Mas isso porque você tá sã, tá forte. Sim, por isso que a melhor idade... Sano, exatamente, por isso que a melhor idade é aquela que você se sente pleno. Das suas funções, das suas funcionalidades, das suas habilidades. Isso. Você pode se alimentar bem, você não tem nenhuma doença que te restrinja, né? Você viajar, você sair, você ir aonde você quer, com quem você quer, né? Ter a sua família. Depois do discernimento que você tem exatamente, de tudo, né? Exatamente, isso né? É um bem-estar físico, né? Psicossocial, tudo junto, aí é a melhor idade. Eu quero falar um pouquinho de alimentação, mas antes eu queria voltar naquele assunto que a gente interrompeu para ir para o intervalo, sobre o Alzheimer. Há vários estudos, a gente lê muitas vezes que estão descobrindo um remédio e tal.
prevenção para Alzheimer não existe? Para a doença específica de Alzheimer, para dizer a verdade, não. O que nós prescrevemos, e nós assim, preconizamos para todas as doenças prevalentes do envelhecimento é prevenção a partir da juventude. Né? Se você tem uma boa alimentação, que tudo passa por uma boa alimentação, atividade física, seja em qualquer idade, se você tem até restrição de funcionalidade, de locomoção, precisa de exercício físico, né? Precisa da prevenção medicamentosa, da prevenção anual da sua rotina, do seu médico para detectar doenças, né? Agora, algumas demências, sim, essas são preveníveis. Tem a demência vascular, por exemplo, não é, que é uma demência que pode ser decorrente de alterações de aterosclerose, que antigamente se dizia, fulano está esclerosado, fulano está caduco, né? Sim. Isso poderia ser Alzheimer, ou uma demência vascular, ou um outro tipo de demência. Por exemplo, a demência vascular, por si só, que pode um diabético não controlado, um hipertenso não controlado durante muitos anos, ele pode sim ter uma doença vascular cerebral, né, que a gente hoje chama de doença cerebrovascular. Essa sim pode ser muito bem prevenida antes, 20 anos, 30 anos, 15 anos antes dela começar o sintoma. Porque as demências em si, tanto Alzheimer como outras demências, elas nunca aparecem quando o sintoma aparece. Ela não iniciou quando o sintoma aparece. Elas iniciam sempre 10, 15 anos antes. Então, muitas vezes a pessoa começa com um esquecimento leve, é hipertenso, é diabético, obeso, não controlado e começa a ter processo de esquecimento. Essa pessoa precisa ser bem avaliada, porque o esquecimento pode ser um esquecimento do dia a dia, eu esqueci uma chave, uma coisa, pode ser já sinais de um processo cerebral, uma doença cerebral instalando. Doutora, eu já ouvi muito... Há algum tempo atrás, fulano tal está esclerosado. Esse esclerose tem a ver com arteriosclerose, como é que é? Exato, tem arteriosclerose, né? Que é uma... São placas de gordura nas veias. A aterosclerose são as placas. Arteriosclerose é o conjunto de artérias comprometidas pela aterosclerose. São as placas, né, de gordura, são as ateromas. Né, que eles vão se depositando ao longo de anos, não é 5, 10, 15 anos, 20 anos ou mais, né? Muitos anos, elas vão se depositando. Claro que nas artérias grandes, elas demoram muito mais tempo para obstruir essa artéria. Sim, porque é maior. Nas artérias cerebrais, nas microartérias cerebrais, arteríolas que nós chamamos, essas artérias, elas são mais comprometidas porque elas são muito mais fininhas, não é? Então, pelo mesmo tempo que uma aorta ela forma uma placa que não a obstrui, já na microartéria, aquele mesmo tempo leva para uma obstrução. Não, tudo bem, mas e quando se fala esclerosado? Então, é aquela pessoa que já tem um comprometimento cognitivo cerebral importante. Esclerosado é demência. É demência. É demência. Hoje a gente tem o nome específico, mas durante muitos e muitos anos era esclerosado. Está esclerosado, está caduca, está gaga. Mas isso aí podia ser o Alzheimer que hoje. Já era, exatamente. Já, né? Porque exatamente. Muita hoje, gente falou que está caduco. Que até alguns anos atrás, o diagnóstico de Alzheimer, ele era clínico. Nós não tínhamos nenhum exame que dissesse a pessoa está com Alzheimer. Então, a avaliação clínica, a avaliação que a gente chama de neurocognitiva, né? A avaliação tem alguns testes que nós utilizamos específicos para avaliar o grau de comprometimento cerebral, né? Existem algumas escalas que nós utilizamos e essas escalas, elas nos dizem quanto que a pessoa está perdendo, se perdeu, se a gente pode considerar um Alzheimer. E com os exames de imagem hoje, né, a cintilografia, perfusão cerebral, a ressonância magnética, com atrofia de algumas estruturas cerebrais, nós podemos dizer sim, fechar um diagnóstico. E também o líquor, né, o exame do líquor. Hoje, nos pacientes jovens com histórico de perda de memória grave, nós temos um exame específico no líquido céfalo-raquidiano, que nos fecha o diagnóstico de Alzheimer. Perfeito. Bom, doutora, nunca veio um médico aqui que não falasse que nós todos temos que fazer exercício. Você vai falar que tem que fazer ou você vai ser exceção? Não vou ser exceção, eu vou continuar fazendo. Hoje eu digo que o exercício físico faz parte do tratamento médico. Se você observar em a pirâmide alimentar, a base da nova pirâmide alimentar, tem uns homenzinhos correndo.
Tem o homem correndo, a água e os alimentos. Então, a base é o exercício. Para tudo. Bom, mas, por exemplo, na educação a gente fala que nunca é tarde para se aprender, para se estudar. Quem nunca fez exercício também nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para começar. Pode começar hoje e você vai fazer a diferença no seu envelhecimento. Já que nós estamos falando de geriatria, quem chegou aos 60 anos e foi sedentário e tal, o que é legal para ele fazer? Caminhadas? Depende, né? Se você chegou a 60 anos e tem uma artrose importante de joelhos, eu não posso prescrever caminhada. Né? Aí vai natação. Vai depender a hidroterapia. Né? A hidroterapia, que é diferente da hidroginástica. Muitos pacientes que têm artrose de quadril, artrose de joelhos, não devem fazer a hidroginástica, e sim a hidroterapia. É diferente. É diferente. Tratamento, né? Todo paciente precisa ser avaliado pelo seu médico, para ver que tipo de exercício é melhor para ele. Não existe uma receita para todos. A caminhada, perfeito. Você com 9 meses você já aprendeu. 10 meses você já sai caminhando. E você caminha o resto da sua vida, dependendo da sua possibilidade. Porém, eu posso prescrever essa caminhada, como eu falei, para uma pessoa que não consegue caminhar. Muito bem. Mas para a pessoa que consegue, que não tem problema de artrite, de artrose, de menisco, de ligamento e tal. Caminhar ou correr? Caminhar. Correr não. 30 minutos por dia. Hoje, quantidade de exercício, 150 minutos por semana, que está preconizado hoje, né? Você pode distribuir em 5 dias da semana, se você tiver condição. 30 minutos de caminhada por dia já é um grande exercício. E aquele suco que as pessoas chamam de, às vezes, suco de cevada, cerveja, faz mal? Até água em excesso faz mal. Mas a cerveja, até 2 latinhas de cerveja, existe um trabalho científico muito antigo, já tem uns 20 anos, que diz que até 2 latinhas de cerveja por dia não faz mal. 2 latinhas por dia? Até duas. Tá gravado aí, né, pessoal? Tá gravado isso aí, né, que eu quero mostrar para algumas pessoas. E só a cerveja, não cerveja, uísque e vinho, não, né? Só as 2 latinhas por dia não faz tão mal. Não faz tão mal, se a pessoa não tiver nenhuma doença que contraindique. Perfeito. Né? Tudo é dentro da sua possibilidade, da sua condição clínica de saúde. Entendi. Você vê uma pessoa que é um hepatopata, que tem uma doença hepática grave, essas 2 latinhas de cerveja já não farão bem para ele. Se, por exemplo, o cara quiser economizar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele economizou 10 latinhas. No sábado ele já pode tomar 12. Não pode? Não pode, não deve de jeito nenhum. O que acontece quando a pessoa toma muito? O que acontece no fígado? Olha, existem pessoas que têm uma resiliência muito grande à bebida, né? Pessoas que dizem, eu bebo 10 latinhas de cerveja, não me fazem nada. Faz, né? Qualquer bebida alcoólica, não é só o fígado, ao organismo como um todo, né? O álcool é metabolizado a maior parte no fígado, mas ele é cérebro, tudo. O cérebro, a absorção de vitaminas, né? O álcool, a vitamina B12, que é uma das vitaminas mais importantes para o nosso organismo, o álcool interfere na sua absorção, interfere no seu metabolismo, né? Nós temos demência por falta de vitamina B12. Né? Que as demências dos alcoólatras, alcoolistas, né? Eles podem ter doenças por falta de vitamina, principalmente da vitamina B12. Então é um mundo. Então, beber muito moderadamente, isso que eu penso, dentro do que você pode. E o prato de comida tem que ter verde, muito verde, tem que ter uma proteína, tem que ter um pouquinho de carboidrato, sempre com moderação. Proteína, carboidrato e gordura. Isso é a nossa base de vida. Né? Você fala gordura, aquela gordura mesmo que fica ali na gordura da picanha e tal, aquilo ali? Na verdade, ali já é um pouco de excesso. Mas tudo bem. Mas é essa gordura, um pouquinho. Um pouco de gordura, porque nós precisamos dos lipídios, né? Lipídios, carboidrato, proteína é a nossa base de vida. Não pode ser radical, nem na proteína, nem no carboidrato e nem na gordura. Leitura é bom para você agitar o cérebro e tal, e de repente prevenir alguma coisa? A leitura, depois de 60 anos, o que mais preconizamos aprenda um idioma. Aprenda um instrumento musical. Esses são exercícios. Outro idioma, né? Esses são exercícios que de fato estimulam a nossa cognição. Né? Além da leitura, palavras cruzadas, do sudoku, artesanato, tudo que você tenha estímulo. Isso aí. Doutora Jane Mídio Dias, fiz uma consulta com você aqui, você nem percebeu. Eu fiz uma consulta, adorei falar contigo. Você é muito 10. Muito obrigada. Muito simpática, muito agradável. Dá vontade até de ficar velho para se tratar com ela, né?
Falei com a doutora Jane Emílio Dias, geriatra, numa entrevista muito gostosa aqui no nosso Visão Geral de hoje. Não se esqueçam, hein? Às 7 horas da noite tem o RF Esporte Clube. Eu apresento com muito prazer com toda a equipe esportiva aqui da televisão, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, viu?